Olá! No vídeo de hoje o assunto é síndrome mão-pé-boca. Olá, gente, tudo bem? Oi, Renata. Oi, tudo jóia? Tudo jóia. Tô aqui com a Renata de novo. A doutora Renata Scatena é pediatra com especialização em terapia intensiva pela Universidade de São Paulo e ela é diretora clínica da Casa Crescer. E hoje, a doutora veio aqui para tirar algumas dúvidas sobre a síndrome mão-pé-boca. Quem tem criança pequena, iniciozinho aí da vida escolar, pequenininho, sabe do que eu tô falando porque é uma doença comum. Sim. Então, doutora, fala um pouquinho aí pra gente o que é a síndrome mão-pé-boca, que quando a gente começa a falar em síndrome já dá um medinho, né? Então vamos esclarecer. A síndrome mão-pé-boca é um conjunto de sinais e sintomas que não necessariamente precisarão de todos os sinais e todos os sintomas para fechar o diagnóstico. Então ele é caracterizado geralmente por um início de quadro viral, pode ser uma diarreia, um pouquinho de nariz escorrendo, tosse. Pode evoluir ou não com febre, na maioria das vezes chega a fazer uma febre um pouco mais alta que o habitual. E o que é bem característico da doença é que ela evolui com lesões bolhosas nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, aftas na região oral, e aí por isso que o bebê tem muito desconforto, dificuldade para comer, essas lesões ulceradas, aftoides, elas doem bastante, então geralmente a criança fica sem comer, às vezes, dependendo da quantidade de lesões orais, ela também tem dificuldade até para ingerir líquidos. E aí que é o grande problema dessa síndrome. É a criança, por conta desse desconforto, evoluir com desidratação. Então, geralmente, ela pode durar aí entre 3 a 7 dias. Ela é autolimitada, o que significa ela é uma infecção viral com cura espontânea em até aproximadamente 7 dias, até aproximadamente 7 dias, na maioria dos casos. Raramente ela pode evoluir com complicações mais graves, mas não é o habitual. Tá. O agente etiológico, então o nome do vírus, na maioria das vezes, é um tipo específico do Coxsackie, mas o Coxsackie existem vários subtipos. Então não é porque a criança pegou já uma vez, já teve a infecção uma vez, que ela fica imune. Ela pode ter de novo por conta desses diferentes tipos de vírus que podem causar esse mesmo conjunto de sinais e sintomas. E também pode acontecer essas lesões bolhosas nos genitais e no bumbum. Então alguns até ampliam o nome para síndrome mão-pé-boca-bumbum. Não é raro acontecer. Não sabia do bumbum, ó, também tô aprendendo um monte de coisa. E doutora, em que idade que é mais comum acontecer? Geralmente abaixo de 5 anos, mas as crianças que começam a escolinha, que tem mais contato com outras crianças da mesma idade, então por volta ali de 1 ano e meio, 2, 3 aninhos, é o pico de incidência. E o contágio, como é que é? O contágio acontece pelas lesões vesiculares, tanto nas mãos quanto nos pés. Então aquelas lesões têm o vírus ali dentro, e esse vírus é altamente contagioso. Pela fralda, com fezes, então é por isso muito importante que quem esteja cuidando dessa criança, qualquer adulto, higienize bastante as mãos. O adulto, geralmente, ele não tem nenhuma manifestação clínica, ele pode ficar assintomático, mas ele pode transmitir para outras pessoas. Então é muito importante higienizar bastante as mãos, usar bastante o álcool gel, intensificar os cuidados após as trocas de fralda, e esse contágio pode durar até 4 semanas, mesmo depois que a criança já está boa, esse contato pela fralda. Então é Da mão não? Da mão não. A mão é só na hora que tá com a vesícula mesmo, na hora do processo ativo. Mas pela fralda, essa eliminação ainda acontece através das fezes por um tempo mais prolongado. Então é muito importante higienizar todos os
bicos, chupeta, mamadeira, tudo que a criança coloca na boca com certa frequência, então precisa passar por higienização pelo menos uma vez por dia com hipoclorito de sódio na diluição correta, fazer a troca dos lençóis, roupa de cama para não perpetuar o ciclo. Isso tudo são as medidas para evitar que outras pessoas acabem tendo contato também com esse vírus. E a criança que vai para a escolinha é ideal que fique em casa por pelo menos 5 a 7 dias para preservar os amiguinhos. Tá, mas mesmo que fique, você falou que são 4 semanas depois, né? Isso, pelas fezes, a eliminação pelas fezes. Tá. Isso. E no caso que você falou das mãos, que é pelas bolhas, né, que transmite. No caso, essa bolha tem que ter contato com, por exemplo, a mão de uma criança saudável e dessa criança saudável levar a mão até a boca, né? Isso, a secreção oral também, né? Então lembrar que tem várias ulcerações na boca, então toda a secreção oral, tosse, espirro, ou seja, é muito fácil da transmissão, principalmente nas crianças que têm contato entre elas. Escolinhas, berçários, as crianças um pega o brinquedo do outro e coloca na boca, então por isso a maior prevalência nessa faixa etária. Tá. Eu tenho até um caso de que na escola do Léo na sala dele teve um episódio do problema e o Léo não teve. Eu achei impressionante. Eu falei, gente, como que ele não pegou? Porque é super fácil, né? É uma coisa super fácil de transmitir. Acho que tomaram bastante cuidado lá. E também pode ter a ver do sistema imunológico da criança tá melhor, né? Sim, com certeza. Combater. Uma criança que se alimenta bem, que bebe bastante líquido, tudo isso reforça o seu sistema imunológico. Tá. O maior risco, então, da doença seria a questão da desidratação, pelo que eu entendi, né? De ela não conseguir nem tomar água. Fora isso, não tem nenhum outro risco, nenhuma implicação. Existem alguns casos muito, muito, muito raros que podem evoluir com uma encefalite. Mas é exceção da exceção, não é o habitual, é muito raro. O risco maior mesmo é a desidratação, por a criança não conseguir ingerir a quantidade de líquido adequada por conta de dor e desconforto. Então é muito importante que os pais observem os sinais de desidratação. E quais são esses sinais? A boquinha tem que estar com a saliva bem fluida, não pode estar aquela saliva espessa. Precisa estar fazendo xixi regularmente, diminuir o xixi mais forte, é sinal de que está faltando água. O chorinho com lágrima, o olho, geralmente quando está desidratado, fica um olhinho mais fundo, mais caído, aquela criança que está mais desanimada, mais prostrada. Então todos esses sinais são sinais de alerta de que provavelmente está em processo de desidratação. E aí o que é o indicado? Procurar um médico. Sempre procurar avaliação médica. Hidratar bastante essa criança, em alguns casos é necessário usar medicamento anti-inflamatório, analgésico para aliviar a dor e avaliação médica presencial. É muito importante que o médico examine, que tenha certeza que é esse diagnóstico e que possa excluir outros diagnósticos mais graves. Tá. E o que é a encefalite, que você falou que é muito raro, mas que, enfim... Pode acontecer. Ela pode acontecer principalmente quando, ao invés do Coxsackie, é o enterovírus, e ela pode acometer as membranas que recobrem o cérebro. Tá. E aí pode evoluir também com cefaleia, dor de cabeça, dificuldade de enxergar, fotofobia. Pode também, em alguns casos, pode cursar com alteração da marcha, a criança perde um pouquinho o equilíbrio. Então aí é uma evolução fora do comum. O comum das infecções virais, de um modo geral, elas se resolvem até 72 horas. Tá ótimo, doutora. Obrigada pelas explicações. Obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Vamos ter mais vídeos com a doutora Renata. Então, obrigada. Obrigada a você pelo convite. E até a próxima, gente. Até mais.